Boa noite, amados irmãos, na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para nós estarmos realizando esse culto online, já que por conta dessa situação, dessa pandemia, nós estamos um pouco impossibilitados de estarmos juntos para podermos louvar e adorar ao Senhor de uma maneira unânime, todos juntos no mesmo lugar. Mas enquanto isso não ocorre, vamos dar sequência nesse culto online. E eu quero dar uma boa noite a cada um de vocês, pedindo que Deus abençoe grandemente a sua vida. E para começar o culto eu quero orar por você. Eu quero clamar ao Senhor para que a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas nessa noite, possa entrar no seu coração, possa fazer com que você viva aquilo que o Senhor tem prometido para as nossas vidas, no nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, nós queremos Te louvar, Te glorificar e exaltar o Teu santo nome, porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. Pai Santo, se nós estamos aqui, ó Deus, é porque as Suas misericórdias que se renovam a cada manhã em nossas vidas, Pai, tem nos abraçado, tem nos sustentado e tem nos feito, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha acalmar a cada coração, em cada lar, ó Pai, por conta dessa situação, dessas incertezas, dessas inseguranças, ó Deus. Que o Senhor venha com a Tua paz que excede a todo entendimento e venha cobrir as vidas, ó Deus, com a Tua mão poderosa, com o Teu manto de amor. Que o Senhor venha suprir todas as necessidades dos Teus filhos em glória, Senhor. E a Tua presença, Pai, seja, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, sentida em cada vida, em cada palavra, Pai, que os Teus filhos, ó Pai, possam expressar, ó Pai. Seja tudo para a glória do Teu santo nome. Amém, amados? Amados, eu quero, antes de nós falarmos um pouquinho sobre a palavra, Pai, eu quero fortalecer a nossa rádio, pedindo que você divulgue a nossa rádio, que você divulgue as nossas páginas do Facebook, do YouTube, para que a gente possa fazer cada vez mais uma apresentação melhor da nossa igreja, para que a gente possa cada vez estar mais juntos, para quando de repente nós voltarmos à normalidade, de abrirmos as nossas portas aí, a gente tem aí uma grande colheita de almas para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Vamos estar juntos nesse propósito, divulgando as mídias da igreja, onde a gente pode estar cada vez mais junto. Amém? E eu estava meditando na palavra do Senhor nessa tarde e mediante também a algumas palavras que nós temos ouvidos referente à obra do Senhor, em fazer a obra. Algumas pessoas a gente escuta comentando da seguinte maneira: poxa vida, eu não vejo o momento de que acabe essa pandemia para que eu venha fazer a obra de Deus. Muitas pessoas falam: não vejo a hora de acabar essa situação porque estou me sentindo preso e eu não consigo desenvolver absolutamente nada, eu estou aqui travado e não consigo fazer nada para Deus, e ora para que o Senhor acabe com essa situação para fazer a obra do Senhor. E eu estava meditando na palavra do Senhor, no livro de João, no capítulo 6. Eu quero que os irmãos estejam meditando juntamente comigo. João, no capítulo 6, a partir do verso 25. Uma passagem a qual o Senhor vai estar falando sobre qual que é a verdadeira obra de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhes perguntaram: o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta,
crer naquele que Ele enviou. Amém? Amados, isso é interessante, e eu estava meditando nesta palavra, por conta de que essas pessoas que estavam seguindo a Jesus, e o texto ali, se a gente for olhar de uma forma cronológica, logo depois de Jesus ali fazer a primeira multiplicação de pães, por isso que ele fala que o povo estava seguindo por causa dos pães que eles comeram ali, mas Jesus ali, depois de uma forma milagrosa de fazer aquela multiplicação dos pães e dos peixes ali, para aproximadamente 15 mil pessoas, a Bíblia fala em 5 mil homens, mais contando mulheres e crianças, em torno aí de 15 mil pessoas. Essas pessoas que estavam seguindo ao Senhor Jesus ficaram admiradas com essa situação. Jesus então, depois dessa multiplicação, depois desse ato maravilhoso, o Senhor se retira para orar à parte. Os seus discípulos pegam o barco e vão então embora, que o Senhor fala para eles irem indo à frente, que Ele depois os alcançaria. E é um momento também maravilhoso ali, porque o Senhor vai andando sobre as águas e se encontra com seus discípulos ali. Ali é uma outra situação, que eu não quero me atentar a nesse momento, que é um outro detalhe. E de repente, quando aquelas pessoas, aquela multidão de pessoas percebe que Jesus tinha dado a volta no lago, eles correram até lá e chegaram do outro lado e fazem essa pergunta: como o Senhor chegou aqui? Porque nós estamos querendo estar na tua presença e de repente o Senhor desapareceu. E Jesus fala assim: olha, na verdade, vocês só estão atrás daquilo que eu posso fazer por vocês fisicamente, materialmente falando, mas o que na verdade vocês precisam entender é que o que eu tenho para oferecer a vocês é muito mais do que aquilo que vocês simplesmente podem tocar, possa experimentar. O que o Senhor Jesus estava falando para aquela multidão era: o que motiva vocês a estarem na presença do Senhor? Será que a motivação de vocês é pelas coisas temporais, pelas coisas materiais, pelas coisas passageiras, pelas coisas que vão se perecer por aqui, por esse tempo? Sendo que Deus, através de Jesus Cristo, tem algo muito maior para oferecer para vocês. O que o próprio Jesus está dizendo é isso. O que eu tenho a oferecer para vocês é muito maior do que simplesmente um pão que perece. Por isso vocês devem trabalhar, ou seja, vocês devem se esforçar para fazer exatamente aquilo que o Pai deseja. E quando eles falam isso, eles perguntam a Jesus: mas mestre, qual é a obra que eu devo fazer? Qual é o trabalho que eu devo fazer? E nesse ponto é que eu me pego muitas vezes olhando para as situações de hoje em dia, onde as pessoas acham que precisam que a porta da igreja esteja aberta para poder fazer alguma obra, para poder fazer alguma coisa, e Jesus simplesmente fala o seguinte para eles: olha, a obra de Deus que nós temos que fazer é simplesmente crer naquele que o Pai enviou, crermos no Filho de Deus. Porque o resto da obra, querido, a conversão, o falar da palavra do Senhor, tudo vem dele, é ele que faz a obra é dele. A nossa parte na obra do Senhor é simplesmente crer naquele que foi enviado pelo Pai. E eu estava meditando sobre essa palavra de crer naquele que foi enviado, que é uma situação também muito interessante para os nossos dias. É o ponto de que nós hoje, como nós temos crido na nossa conversão? Quem sou eu na presença do Senhor? Quem é você, meu querido amado, minha querida amada irmã, na presença do Senhor? Você tem noção de quem você é? Porque, amados, para que a gente possa crer naquele que foi enviado, nós temos que entender quem Ele é e quem nós somos nele, para que a gente possa compreender essa grandeza, para que a gente possa fazer esta obra do Senhor através da nossa fé, através da nossa atitude, através do nosso depoimento, através do nosso testemunho. A obra do Senhor não é fazer coisas, mas a obra do Senhor é nós fazermos com que as pessoas, através das nossas vidas, possam encontrar esse mesmo Jesus como um dia nós encontramos. E eu separei alguns textos da palavra do Senhor, alguns muito tranquilos no sentido de conhecimento,
Mas volta um pouquinho na sua Bíblia aí, no mesmo livro de João, no capítulo 1, que é o primeiro ponto que eu quero conversar com os irmãos. João capítulo 1, verso número 11 diz assim: que ele veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então a primeira coisa que eu quero conversar com vocês, amado, é que para nós entendermos, para nós crermos, nós temos que entender quem nós somos. E a palavra do Senhor diz aqui que quando Jesus ele veio para os seus, ou seja, ele veio ali para aquela época, para os judeus, mas os judeus não os receberam. Mas ele tem uma promessa que se encaixa na minha vida e na sua vida hoje. Talvez para alguns isso seja até irrelevante, porque é algo tão princípio da palavra do Senhor, de quando nós nos convertemos lá atrás. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que creram, Deus lhe deu o direito de ser chamado de filho de Deus. Então, amados, eu e você somos filhos de Deus. Talvez irrelevante essa informação no sentido de informação, mas e na prática, eu e você temos vivido como filhos de Deus? Será que eu e você temos nos comportado perante a toda essa situação com o selo que nós temos do Espírito Santo em nossas vidas, de sermos verdadeiramente filhos de Deus, semeadores de boas obras, que a gente foi chamado pelo Senhor através dessa fé para que a gente possa crescer na presença do Senhor e ser um diferencial para esse povo que está totalmente perdido, desorientado? Amados, é o momento da igreja se levantar nessa pandemia, nessas incertezas, e mostrar que verdadeiramente tem uma saída. E eu e você somos os porta-vozes dessa saída de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Então a obra do Senhor, amados, o fazer a obra do Senhor é simplesmente crer. É você crer que você é filho de Deus. E a partir do momento que você crê que você é filho de Deus, amado, você vai ter voos mais altos na sua vida espiritual. A partir do momento que você tomar posse dessa palavra na sua vida de uma forma concisa, de uma forma verdadeira no seu coração, você vai entender o que é realmente ser um filho de Deus. E isso não vem de obras, como diz a palavra, vem da fé, vem da certeza de quem nós somos na presença do Senhor. Não vem daquilo que eu possa fazer para o Senhor me aceitar como filho, não. Vem simplesmente por causa do amor do Pai por nós, vem simplesmente por causa da graça do Senhor. Olha o que Paulo escreve para nós lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 26. Amém? Ele diz assim, Gálatas 3, 26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, não mediante a obra, não mediante alguma coisa que eu e você possa ser feito, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa de Deus. Olha que maravilha! Somos herdeiros da promessa do Senhor. Somos herdeiros daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por quê? Por conta da fé, amados, não por conta de obras. Por conta de nós simplesmente crermos que somos filhos de Deus, nós temos uma herança com o Senhor. Por isso que ele fala que nós somos herdeiros com Cristo Jesus, de tudo aquilo que ele conquistou para nós. Tem um cântico que a gente gosta muito de cantar na igreja. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Mas como eu consigo entender essa ideia de ser filho de Deus?
é quando eu deixo de lado todo o meu eu, é quando eu deixo de lado as minhas vontades, é quando eu deixo de lado o andar pelas minhas próprias pernas e começo a ter uma postura de filho de Deus. Não olhando segundo os cursos desse mundo, não andando segundo as direções desse mundo, mas andando segundo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Olha o que a palavra do Senhor diz lá no livro de Romanos, no capítulo 8, amém? A partir do verso 14. Romanos capítulo 8, a partir do verso 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então a comprovação, o primeiro ponto da comprovação de que eu sou filho de Deus e que você é filho de Deus é através da fé, não através de obras de fazer alguma coisa. E a segunda comprovação é porque você é guiado pelo Espírito Santo, você não é guiado pela sua vontade. Eu não sou guiado pela minha vontade, pelo meu querer, mas eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Se de fato, ou seja, uma condição. Eu tenho que aceitar as correções do Senhor, eu tenho que aceitar andar como o Senhor deseja. Eu tenho que aceitar ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, para que eu possa viver o melhor de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que se nós somos corrigidos, é porque nós somos filhos de Deus. Porque se nós não somos corrigidos, se nós não aceitamos a correção do Senhor, nós deixamos de ser filhos, nós somos bastardos. Por isso que nós devemos aceitar a correção do Senhor na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Sabe, amados, a gente precisa urgentemente entender o que é ser filho de Deus e viver essa realidade de ser filho de Deus. E mediante a tudo isso aqui, eu estava meditando também naquela parábola do filho pródigo, lá no livro de Lucas, no capítulo 15. Eu quero ler alguns versículos da palavra do Senhor. E é um texto que talvez todos nós venhamos a conhecer, talvez um dos textos mais pregados nas nossas igrejas evangélicas, que é o texto que fala do filho que de repente decidiu abandonar a família, pede ao pai a sua herança, a parte da sua herança, e diz a palavra do Senhor através dessa parábola que esse jovem, ele vai para o mundo e gasta toda a sua herança da forma que ele quis gastar. E de repente, quando ele percebe que ele perdeu exatamente tudo, e ele não tem absolutamente mais nada, ele se lembra da casa do pai. Ele se lembra do pai, que na casa do pai dele ele tinha ali comida, ele tinha ali aonde reclinar a sua cabeça, e ele pensa com ele e diz assim: olha, os servos do meu pai têm alimento na mesa, e eu tenho que passar essa necessidade. Eu sei que a culpa é minha, mas eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar para a casa do pai, porque eu sei que o pai tem algo para mim. Mesmo que ele me trate como um dos seus servos, como um dos seus escravos, não tem problema nenhum, mas eu quero voltar para a casa do pai. E diz a palavra do Senhor que o pai estava aguardando, de braços abertos, muito feliz de poder ver um dia o filho voltar. Aquele pai jamais perdeu a esperança de poder ver o seu filho voltando para dentro da sua casa. E diz a parábola que quando este filho volta, o pai faz uma grande festa, troca as suas vestes, coloca vestes novas, coloca uma sandália no pé, coloca um anel em seu dedo, mostrando que ele volta a ter autoridade, que ele volta a ser filho, mata o melhor bezerro que ele tinha ali para fazer uma grande festa, mas alguém entristecido, o seu irmão mais velho.
Seu irmão mais velho, ele está ali, quando ele percebe uma grande festa, ele pergunta ali para os seus senhores, para os homens ali, para os servos do pai, ele pergunta, por que essa festa? Eles falam, porque o teu irmão voltou são e salvo. E esse irmão fica indignado, porque o irmão mais novo gastou a herança, entre aspas, ele pediu até a morte do próprio pai para poder tomar posse da herança dele, porque para que ele pudesse ter o direito à sua herança somente se o pai morresse, mas o pai ali então entregou de bom grado. E esse filho então ele se coloca numa posição negativa quanto à festa, quanto ao retorno do seu próprio irmão para a casa do pai, por conta de tudo aquilo que este pai estava fazendo por esse filho. E há 3 pontos que eu quero lembrar aos irmãos do que falta para nós entendermos quem nós somos no reino dos céus, quem nós somos na presença do Senhor, da mesma forma que esse filho mais velho se colocou. Lá no versículo 11 da parábola, ele diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a parte da minha herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Amém? Então o filho mais velho, nesse momento aqui, ele também toma posse da sua herança. Essa herança não foi dada somente para aquele filho que foi o gastão, que foi o filho pródigo, que foi gastar esse dinheiro de qualquer forma, mas ele também, ele tinha ali a sua parte da herança. E é a primeira coisa que eu vejo, que muitas vezes acontece com as nossas vidas, amado, é que quando eu e você, nós não entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, que eu e você, quando nós não entendemos quem nós somos na presença do Senhor, nós somos também que nem esse filho mais velho que já recebeu toda a herança, mas ele não dá conta que aquilo é dele. Ele não dá conta de que ele tem direito a viver aquilo, de experimentar aquilo, e muitas vezes eu e você estamos da mesma forma, amados. Como filhos de Deus, já temos a herança do Senhor em nossas mãos, e nós não sabemos o que fazer com ela. Nós muitas vezes deixamos de lado e queremos correr atrás de outras coisas, de coisinhas passageiras, coisinhas que ficam por esse mundo, sendo que a herança maior já nos foi dada, já nos foi repartida, quando o Espírito Santo entrou no meu coração, quando o Espírito Santo entrou no seu coração, e você levantou seus braços e disse, sim, eu aceito o sacrifício de Jesus na minha vida como único e suficiente. Amém? Um outro ponto, lá no versículo 29, quando ele descobre essa situação da festa, olha o texto diz assim, mas, versículo 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na festa. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Amados, aqui é mais um ponto que nós temos que entender. Eu e você somos filhos de Deus. E quando nós não entendemos isso, todo o esforço que nós queremos fazer, toda a obra que nós queremos fazer, é como se nós fôssemos escravos e não filhos. É como se nós não tivéssemos direito de participar daquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos fazendo porque é uma obrigação a gente fazer, não porque nós temos o prazer de fazer aquilo, porque é do agrado do Pai. Então a primeira situação é quando nós não entendemos o que nós temos em Cristo Jesus, que é a nossa herança. A segunda situação é quando nós não entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Ele era filho, mas durante toda a sua vida, aquilo que ele fala aqui é isso, que durante toda a minha vida eu te servi como um escravo. Olha só, um filho dizendo que servia ao pai como um escravo, ou seja, que servia por obrigação, não porque ele entendia o seu posicionamento como filho. E muitas vezes nós estamos da mesma maneira, não entendemos a nossa posição como filho,
aquilo que nós temos direito, aquilo que faz parte da nossa vida. E depois ele continua lá no verso 31, quando o pai dele responde para ele, no versículo 30, ele diz assim: "Ô Jesus, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele?" E o pai lhe responde: "Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu." Olha só que tremenda essa revelação, querido. Quando você entende quem é o seu pai, quando você entende quem é aquele que te chamou para a sua presença, porque a palavra do Senhor diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos tirou de um lamaçal de pecado, da idolatria, do ocultismo, das coisas fúteis desse mundo e nos trouxe para a sua presença. E Ele vem dizer aqui para nós isso, amados: eu estou sempre contigo e tudo que é meu é teu. Amados, como a palavra do Senhor já nos falou, nós somos herdeiros com Cristo Jesus. Tudo que é do Pai é nosso, tudo que é do Pai pertence a nós. Mas se nós entendermos a nossa posição como filho, a posição como filho nos leva a entender, não é que simplesmente a gente tem direito à herança, tem direito a tudo aquilo que nós queremos simplesmente de qualquer forma, mas nos dá direito a entender que temos responsabilidades. Porque a palavra do Senhor fala que enquanto o herdeiro ele é criança, ele não pode tomar posse da herança que ele tem. É necessário que tenha tutores, é necessário que tenha curadores, para que venha administrar, até que ele encontre uma maturidade para que ele possa tomar posse da sua herança. Da mesma maneira, amados, é a nossa vida espiritual. Nós temos direito. A palavra do Senhor diz que o Pai está conosco e tudo que é dele é nosso. Precisamos então crescer no entendimento da palavra do Senhor. Porque eu lembro, amados, que muitas vezes a gente se pega e se perde quando a gente começa a querer entender que a obra do Senhor ela está relativa a fazer alguma coisa, a estar pronto para fazer alguma coisa. E eu quero ler um texto da palavra do Senhor, lá no livro de Lucas, no capítulo 10, também bastante conhecido, o texto de Marta e Maria. E a palavra do Senhor, lá no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, a palavra do Senhor diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está tão preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? O que Jesus está dizendo aqui para Marta, e o que Ele está dizendo para nós, que tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor é de suma importância. Ele em nenhum momento está dizendo aqui para Marta: Marta, o que você está fazendo é irrelevante, não faça, você está perdendo tempo. Não, ele não está dizendo nada disso. Mas ele está colocando uma prioridade naquilo que Maria está fazendo. A prioridade, amados, é você